E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Paiva, estou com o Raul Paiva aqui do meu lado, virtualmente. Aí está. E a gente veio falar hoje do Brasil aí, que foi eliminado pelos Estados Unidos. Um jogo com uma larga vantagem aí, né? Dentro do esperado, provavelmente. Talvez não tanto assim, né? Mas é o que acontece, né? Enfim, antes de a gente começar a falar, se você é novo aí, se inscreve aí, deixa o like, ajude a gente a continuar esse canal aí, nessa caminhada, né? Então vamos nessa, né? O Brasil aí perdeu para os Estados Unidos de uma larga vantagem de 35 pontos. Pedro Monguinho acertou. Infelizmente acertou. E aparentemente o Felício conhecer os norte-americanos não fez uma grande diferença, né? Mas foi uma partida, pô. Eu particularmente, estou muito orgulhoso da seleção brasileira ter chegado onde chegou. Para mim, nem do pré-olímpico ia passar, mas conseguiu chegar aí. Mas uma coisa eu senti ele meio apático, assim. Não gostei muito do plano de jogo aí. O Embiid acabou na bola de três. Mas, de forma geral, foi uma grande Olimpíada, aí, se contar com a pré-Olimpíada também. Só a Olimpíada também. Mas foi uma grande Olimpíada para o Brasil, né, Raul? Eu acho que deixar as críticas um pouco mais na frente, né? E essas análises que a gente vai fazer também do jogo, mas falando no sentido geral, assim, reconhecendo a nossa eliminação primeiro, acho que foi uma ótima Olimpíada do Brasil. O Brasil fez mais do que eu acho que todo mundo esperava. E talvez se tivesse pegado algum outro adversário, a gente tivesse até alguma chance de fazer alguma graça, sabe? Mas, enfim, tá na Olimpíada e quando tá na Olimpíada com um time tão fraco quanto o Brasil tava, a gente fica refém disso mesmo. Acho que o placar, isso você falou, é um placar normal. Acho que como as coisas aconteceram no jogo foi mostrando que era meio normal, assim, não foi nada muito feio, assim. Não foi que o jogo foi, sabe, não foi que eles abriram e ficaram brincando depois. Os caras jogaram sério do começo ao fim, como tem que ser. Inclusive, é assim no basquete, não tem como ficar tocando bola e respeitando o adversário. É mais ou menos assim no basquete, se você quer respeitar o adversário, você joga sério do começo ao fim. O Brasil jogou sério do começo ao fim também. E eu acho que o resultado faz parte dessa, inclusive dessa bonita trajetória, no pré-olímpico, o Brasil jogou como pouco vi, assim, poucos momentos eu vi o Brasil jogando tão bem como naquele pré-olímpico, e a gente já ressaltava que o time nem era tão bom, mas que os jogos deixavam esse gostinho de, sabe, ficava parecendo que o Brasil tinha chance de ser um time melhor do que ele é, mas claro que quando você não é tão bom, o preço vem na irregularidade, né? É isso, você oscila muito durante o jogo porque você não é tão bom para manter aquele nível que você viu, né? Mas eu acho que os bons brilhos do Brasil ao longo dos jogos deixam esse gostinho um pouco amargo, um pouco um gostinho do IC, né? Mas, no geral, eu acho que foi um grande pré-olímpico, uma grande Olimpíada. Destacar aqui três jogadores aqui na minha cabeça, pelo menos, que são Marcelinho Huertas, acho que uma grande lenda do esporte, acho que o brasileiro deveria reconhecer mais. Foi até bonito no final na partida, a torcida gritando Marcelinho e os torcedores, os bancos, os reservas do Brasil batendo palma também, junto com a torcida para o Marcelinho, que estava no banco, tinha acabado de sair, se despedindo da seleção, né? Eu acho que esse é o principal destaque da seleção. Eu acho que, pelo que fez em quadro, Bruno Caboclo é o nosso principal destaque. Tem tudo para aparecer aí, eventualmente, com algum contrato curto na NBA, para ver se prova novamente. Enfim, apesar do estilo de jogo dele ser complicado para a NBA, fez um ótimo campeonato, assim, tirando os dois jogos contra a França e a Alemanha, que mostram porque ele não está na NBA. Os outros jogos mostraram que ele é um jogador até maior do que o Partizan, que eu acho que é o time que ele está. Talvez aí, quem sabe, Barcelona, Real Madrid, Olympiacos, Panathinaikos, enfim, nunca se sabe. Quem sabe algum desses times contrate e dê uma oportunidade boa pro Caboclo. E por último, o Léo Mendel. Foi outro que fez um bom campeonato, mas jogou muito melhor nas nossas derrotas do que nas nossas vitórias, né? É um fato engraçado, a gente precisava um pouco mais do Léo Mendel para ter alguma chance nesse jogo e faz parte. Ele estava com a missão difícil de marcar a lateral americano, que é o melhor ponto deles e o nosso mais difícil, então tá tudo bem, velho, faz parte. Eu acho que só orgulho mesmo e enaltecer esses atletas, que é isso. Estão jogando com um técnico que nem salário recebe, o que é um absurdo, né? Que isso seja resolvido, pelo menos.
e que se faça o esforço para o Petrovic continuar à frente da seleção brasileira, porque ficou claro que com ele a gente é bem melhor, né? Ainda que, enfim, a gente vai começar agora a falar sobre o jogo. Acho que antes de você fazer os seus destaques também, acho importante. Tem algumas coisas, algumas decisões que eu discordo, né? Para mim, realmente, o destaque foi o Bruno Caboclo, apesar de ter feito a maioria dos seus pontos quando o jogo estava decidido. Ainda assim, ele jogou bem. Assim como o Brasil e os Estados Unidos também levou a sério o jogo do início ao final. E acho que o que ficou claro no jogo é que os Estados Unidos simplesmente eram um time melhor. Porque não é como se eles tivessem aberto a vantagem em 2 minutos ali. Eles foram construindo a vantagem. Abriu 10 no primeiro, abriu mais 10 A gente diminuiu de 20 para 8 no segundo, naquele melhor momento, assim. Foi, então, perfeito. A gente ganhou até o terceiro quarto, né? A gente conseguiu. Foi 35-32. A gente fez 35 Fala pontos. deles, pô. Foi. 35 pontos no quarto contra esse time é absurdo, tá? É absurdo. Se eu não me engano, é isso mesmo. Eu lembro que eu vi no final do jogo. E perdeu o último quarto também. Mas a questão eles foram construir a vantagem aos poucos. Simplesmente, a gente não matava uma bola, eles matavam. Simplesmente eram melhores. E é totalmente compreensível isso, dado ao nível de basquete nas duas nações, né? O nível de seriedade que é levado às coisas. Uma coisa que eu gostei também foi o comentário do Bugarelli no final, falando da bagunça que tá o basquete nacional hoje, né? No Brasil. Da briga da CBB com a NBB. Enfim, talvez daqui a alguns anos possa refletir. Acho que não refletiu hoje nas Olimpíadas, mas daqui a alguns anos pode se tornar um pouco mais... mostra um pouco de má fé ali, má vontade ali, meio que do pro ali, de comum, que é simplesmente o basquete brasileiro, né? Não é NBB, não é CBB, é simplesmente o basquete brasileiro, né? Mas eu acho que talento a gente tem. Talento para ser o melhor time do mundo. Quem sabe aí, né? Quem sabe aí. Mas com certeza talento para a gente chegar na semifinal, ficar naquela segunda categoria ali de times mundiais, acho que com certeza a gente tem. E voltar a levar os talentos aí para as melhores ligas do mundo. Como temos em todas as ligas, todas as melhores ligas do mundo, a gente tem, né? Talvez não na espanhola, né? O Marcelinho tava lá, o Benítez tá lá, né? Isso. Mas enfim. Até porque são dois talentaços, né? Que até essa idade continuam nessa liga, né? Deixa eu aproveitar rapidinho o que você tá falando. Falar aqui, eu não sei quem tá, o envolvimento com o basquete, quem tá assistindo, mas eu e Arthur, a gente jogou basquete, o Arthur ainda tá ativo, né? A gente joga basquete não profissionalmente, por óbvio, né? Mas destacar aqui o importante campeonato que tinha, que era o campeonato de seleções dos estados, então cada estado levava uma seleção, que era o melhor campeonato nacional de base que tinha. Eu tenho uma medalha nacional nesse campeonato. Uma medalha que eu sou muito orgulhoso de ter. E até o próprio GEBS, que é o escolar brasileiro, que agora mudou de nome, está sendo organizado de uma forma bem menos interessante, na minha opinião. Agora você disputa regional e só os campeões da região vão para um... Tá com seleção agora. Pois é, você nem leva o seu próprio colégio, né? Você pode selecionar os outros atletas. Aqui em Alagoas tem muito de não levar, né? Porque... Eu acho justo você levar só os atletas que ganharam o campeonato. Então, destacar isso, sim, mais uma vez, eu também disputei 3 GEBs, eu tenho 3 medalhas de GEBs, claro que na divisão principal, porque nem eu, nem os atletas do meu time, né? Enfim, foi um time super importante, assim, a gente fez tudo que a gente podia em quadra, mas o nível de investimento de Alagoas é outro, né? Até dar um salve pro Thiaguinho, que sempre assiste a gente, que era meu companheiro de time, né? Meu companheiro de armação no campeonato. A gente faz o que puder. O Arthur também disputou alguns GEBs, não foi isso, Arthur? 2, se eu não me engano. 3 também. 3 também. Pois é. Tem uma medalha. Não, também acontece. É isso, ela gosta de viver disso, né? E esses são campeonatos que eram importantes, assim, na base. Eu joguei contra o Didi, eu vi o Iago Matheus, enfim, entre outros atletas que estão jogando profissional, mas não estão na seleção. Então, eu acho que tudo isso era importante para a base, era legal de viver e era importante, não só, por exemplo, para mim, que nunca almejei ser profissional,
Aqui, lá em casa isso nunca foi muito permitido. É uma boa experiência de vida, assim, várias e várias histórias, e formação de atleta e cidadã é uma coisa muito importante que a gente vê deixada de lado, sabe? É uma coisa que realmente vale o investimento, e tenho certeza que não falta dinheiro para isso, sabe? Falta vontade. Não tá Dito pagando isso, nenhum técnico, né? pois é. Então, primeiro, acho que o primeiro foco seria resolver o técnico. Primeiro, ele tem que ser um cara profissional, né? Só pedir, só para. Pô, o cara pode chegar e falar, pô, eu vou fazer de graça, não tem problema. Não, pô, eu vou lhe dar aqui, nem que seja 10 mil reais aqui por mês, tá ligado? Não, eu vou lhe dar 50 mil para você levar o Brasil nessa competição. Pô, velho, sei lá, velho, acho meio Bicho, bizarro assim. quanto a Colômbia paga, tá ligado? Tipo, quanto o Peru paga, a Venezuela paga. Paga igual, tá ligado? O cara tá se propondo a fazer, paga igual que essas seleções que não são destaque pagam. Sabe? Pelo menos, tá ligado? Ele merece um bom salário, porque ele é um bom treinador. Dito isso, vou fazer uma análise aqui do jogo, agora que a gente teve esse disclaimer da base, né? De melhorias do basquete brasileiro, que assim, é sempre muito importante. Eu acho que legal que a gente tenha vivido isso, né? Dá até alguma propriedade da gente. Você não pegou nada brasileiro, né? Sempre era cortado as seleções. Você foi cortada de uma última, não foi? Depois você não teve mais base, não teve mais campeonato. Eu fui cortado quando eu tinha 13, 14. Aí, e depois parou 15, de ter. Não teve mais. No ano que eu era 15, não teve mais. Que era 15 e 17 de campeonato da seleção. Parou então em 2014. Pois desde esse momento a gente não tem, e repito aqui, era o campeonato mais importante, assim, era bem legal, assim, de acompanhar. 2015. Pronto. Era um campeonato bem legal de acompanhar, bem legal de disputar, muito bem organizado, era bem legal, assim. Essa camisa até foi uma premiação, assim, que deram pra gente lá, uma camisa da Nike. Pô, fazendo propaganda já, né? Era distribuído lá, pô, muito maneiro, muito maneiro. Agora falando um pouco mais sobre o jogo, aos que ficaram com a gente até aqui, né? A melhor parte, só pros verdadeiros, né? Destacar o seguinte, velho. Não gostei da estratégia do Petrovic de começar com um time mais baixo. Eu entendi o Raulzinho que defende bem, mas gostaria de ter visto outro cara grande junto em quadra. Tudo bem começar com o Raulzinho e o Huertas, contanto que o seu tipo, ou o Gui Santos ou o Almeida for substituído por outro cara maior. Essa é a minha opinião. Outra coisa foi a estratégia de deixar o Embiid arremessar livre, me irritou profundamente. Deu para ver que é uma estratégia, deu para ver que não era erro do Caboclo, mas o Embiid é MVP da NBA, pô, tá ligado? O cara não é, pô, o cara que se encontrou no parque, velho. Você vai deixar ele livre, ele vai arremessar. Ele tá tendo um mau campeonato porque a galera, em parte, tá marcando bem ele, tá ligado? Não é porque ele tá errando bolas que a gente acha que o Embiid deveria fazer, mas são bolas difíceis em geral. E aí, ver ele lá batendo a mão no próprio corpo, realmente me chateou. Deu vontade de ter alguém ali para dar um alôzinho para ele, né, também. Cadê o daquele volante lá, pô, do Fluminense agora? Felipe Melo. Cadê o Felipe Melo nessas horas, né? Faltou um Felipe Melo nosso ali, realmente. E eu acho que, por último aqui, destacar... enfim, são duas coisas. Eu sei que o Arthur tem mais uma coisa para destacar que eu achei interessante o ponto dele, vou deixar para ele falar. Mas vou destacar aqui que se falou na transmissão na Casa TV, pelo menos, já que era o Buga e o Romulo, eu não sei na do Sport TV, mas se falou que e se vazou, né, na rede social a estratégia de ser igual como foi contra o Canadá. Qual é o problema de ser igual como foi o Canadá? O primeiro problema é que todas as suas bolas são pressionadas. Quando você tem que gastar relógio, você fica previsível, porque você fica passando oportunidades para gastar relógio. Então, invariavelmente, você vai ter vários arremessos marcados. Esse é o primeiro ponto que o Brasil topou fazer contra o Canadá. E deu certo na época. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você fica previsível, né? Porque você tem que gastar... Em geral, você tem que gastar tempo batendo bola. Então, você cansa pouco os caras, porque você está gastando muito tempo fazendo nada no ataque. E o último ponto é que você só consegue fazer isso se você estiver segurando na defesa. Aquele jogo contra o Canadá, os caras erraram todos os arremessos, pô. Os caras tiveram uma noite horrível arremessando. Os Estados Unidos começou 4-4 da bola de 3, pô. Tá ligado? Como é que tu vai jogar assim, pô? Segurando a bola no ataque, gastando 24 segundos. Tu já começa o jogo levando 4 bolas de 3. É um negócio difícil, assim, de fazer, sabe? É uma estratégia que depende muito do que o adversário te oferece.
infelizmente, do outro lado estava o melhor time da competição, jogando como o melhor time da competição, tá ligado? Assim, só para efeito de comparação, por último, a Sérvia, que é um time muito melhor do que o Brasil, provavelmente ganharia da gente por uns 15 pontos, pelo menos. Perdeu desse time de 22. E a gente perdeu do time de 35. Sacou? Assim, é um resultado grande? A gente falou que queria um jogo abaixo de 20, né? Seria, dava para fazer se der tudo, se as coisas derem certo e tal. As coisas não deram certo. E mesmo assim, a gente saiu, cabeça erguida, jogando bem, com a despedida bonita do Marcelinho, num jogo importante, contra um time importante. Acho que tudo isso é para ser apreciado também e valorizado. Nossa seleção realmente merece toda a boa vontade do povo brasileiro com a derrota. Que, mais uma vez, não é o que a gente está naturalmente acostumado a lidar. Perfeito. Acho que, falando um pouco das táticas do Petrovic, eu não gostei particularmente do Embiid, como é que é? Tá arremessando de frente ali, que é o arremesso que ele gosta bastante, é arremesso da NBA ali. Se fosse ele na zona morta, não teria problema nenhum ali deles. Como é que é? De ele arremessar ali livre, tá vendo? Acho que é um arremesso que ele não faz na NBA, então ele faria um pouco mais desconfortável. Outra coisa que eu queria que deixasse é um pouco mais dos arremessadores livres, né? Então, segurar um pouco mais o garrafão, não como o Caboclo estava fazendo. Eu queria que o Caboclo pisasse lá fora e marcasse o Embiid, né? Mas tipo, por exemplo, o Curry quase não arremessou de 3, que é uma coisa positiva. Mas isso liberou vários e vários backdoors para os Estados Unidos. Tinha um garrafão bastante aberto. Ou se não, o Embiid na bola de 3, né? Eu queria ver mais arremesso desses caras aí, seja Drew Holiday, seja Derek White, seja LeBron James, seja Bandebaio, Adebayo, Anthony Davis, Embiid da zona morta. Enfim, eu acho que isso é algo bem, bem legal. Outra coisa que eu senti também, talvez seja por causa do começo um pouco ruim, né? Mas os jogadores se sentiam um pouco apáticos, os jogadores do Brasil. Não pareceu que eles estavam com... Parecia muito afobados, sei lá, nervoso. Eu não sei explicar muito bem. Não querer bater para cima, respeitando. O único cara que bateu para cima e conseguiu fazer alguma coisa foi, na minha visão aí, quem conseguiu, que teve atitude ali, por mais que tenha menos minutos, foi o Didi, né? E o Jorginho? Oi? E o Jorginho? Didi jogou bem, velho. Bateu para cima 2 vezes ali, conseguiu 2 cestinhas, seja na assistência, seja na própria cesta. Enfim, eu gostei de como ele jogou, particularmente nesse jogo, né? Mas acho que ele tem uma confiança muito baixa, né? Tu falou do time que tem titular, eu acho que deveria ter vindo de Jorginho aí, quem sabe, velho. Ele fez umas jogadas legais aí. Conseguia cortar, desequilibrar o cara, só não matava a bola, velho. Acontece, né, também. Se ele fizesse tudo, ele tava na NBA. Mas aí o Raulzinho também não voltou mais pro jogo. Eu acho que depois de um tempo o Brasil ficou resignado, né, com a derrota e não vai estourar o cara, né? Tá jogando sacrifício, né? Vale lembrar também. Acho que é isso que eu vi do jogo. Mais alguma coisa a dizer, Raul? Não, só para esclarecer assim um ponto que você falou. A gente tava conversando em off, é por isso que, para quem tá assistindo, é por isso que eu vou falar. O que o Arthur tava propondo era que, em vez do Caboclo ficar no meio do garrafão, todo mundo deixasse o seu próprio marcador um pouquinho mais solto e pudesse ajudar um pouquinho mais. E aí você teria, ao invés do Embiid completamente livre, você teria o LeBron James um pouquinho livre, você teria o Drew Holiday um pouquinho livre, ao invés de ter o Embiid completamente livre, sabe? A ideia era mais ou menos essa, porque aí você também parava de levar backdoor, que foi também um problema. A gente já tinha falado sobre isso aqui, os caras são bons fazendo backdoor e a gente é ruim defendendo backdoor. Aconteceu o que parecia desenhado para acontecer. E eu acho que eu vou aproveitar só esse último momento aqui para destacar nominalmente um cara que eu esqueci, que eu lembrei quando você estava falando, que era o Jorginho. E aí você falou, Arthur, acho que os atletas ficaram um pouco intimidados com o tamanho dos norte-americanos e com a habilidade também, que os caras são muito bons, né? Mas com o tamanho principalmente, você via todo mundo meio hesitante em cortar para dentro e tal. E o Jorginho deu enterrada na cabeça, sexta falta contra o Anthony Davis, tentou outra depois. Assim, foi para cima dos caras, velho.
Maneiro demais de ver isso acontecendo. Maneiro ver o Jorginho jogando bem pela seleção também. Vai ter mais espaço, com certeza, no próximo ciclo. Vai ser um jogador muito importante para a gente. Tomara que continue evoluindo cada vez mais. Nada comentado do Cristiano Feliz também. Segue o baile. Não vem nada. Pra... Tem alguma coisa a comentar? Pô, brincadeira, pô. É só isso, meu. Sei lá. É isso mesmo. Esperar também o quê mais, né? Eu acho que essa é a questão, tá ligado? O Lucas Dias fez uma boa partida. Lucas Dias, pô. Nome forte. Foi uma boa partida, o Lucas Dias aí. Acho que ele fez quase 10 pontinhos aí. Matou umas 3 bolas, não foi? Eu lembro de 2 e de uma enterrada dele. Aí já vão 8. Foi mesmo. Bonito enterrado, no melhor momento do Brasil. Foi o passe do Didi. Foi. Enfim, chegou até aqui, véio, se inscreve, deixa o like, a gente vai continuar cobrindo as Olimpíadas aí. A partir agora das semifinais a gente vai falar de todos os jogos. De basquete, claro. No cobre skate pra gente. Mas acho que é isso, velho. Então siga aí a palavra do canal Sexta Falta. Estamos juntos.